A dívida externa foi sempre um problema para o Brasil e para, digamos, quase todo mundo, quase todos os países do mundo, né? Sempre se atribuiu, e com muita veracidade, os problemas nacionais e internacionais à dívida externa. Nós temos hoje no blog cafenapolitica.com.br a auditora Maria Lúcia Fatorelli, que coordena um movimento nacional em defesa do cumprimento da Constituição e que toca justamente neste assunto da dívida. Então, Maria Lúcia, eu gostaria que você primeiro situasse como está a dívida hoje no Brasil, né? Sobretudo neste ambiente de crise econômica na Europa, na Grécia. Como é que o Brasil, a seu ver, se posiciona? O Brasil hoje tem o maior problema localizado na dívida interna, que na realidade é a dívida pública, porque grande parte dela está em mãos de estrangeiros. Essa dívida já alcança 2,5 trilhões de reais. A dívida externa hoje está em torno de 350 bilhões de dólares. Então, somando as duas, nós temos uma dívida que já supera os 3 bilhões de reais. Em 2010, a dívida pública consumiu cerca de 45% dos recursos do orçamento da União, afetando todas as políticas sociais. Nos últimos dias, por exemplo, nós vimos aqui na Câmara muita movimentação de servidores públicos, de trabalhadores de vários setores que não tiveram suas pautas atendidas, em virtude exatamente da questão do aumento do superávit primário, do aumento da destinação de recursos para a dívida. Então, a dívida hoje, ela continua sendo um grande problema nacional, o pano de fundo, na verdade, de toda política econômica que prioriza o cumprimento das metas de superávit primário, metas de inflação, ou seja, metas exclusivamente financeiras, em detrimento das grandes necessidades sociais ainda existentes no nosso país, não é, Francisco? Maria Lúcia, o governo recentemente andou mexendo nessa história, principalmente dos juros, né? Andou mandando diminuir os juros, inclusive passando por cima da tal da autonomia do Banco Central. E parece que vão também dar um chega para lá no tal do superávit fiscal, parece que vão diminuir um pouco. Eu perguntaria a você, essas medidas do governo, ainda que tópicas, elas tendem a uma progressão, elas fazem parte de uma conjuntura maior, ou é uma simples, digamos assim, satisfação para o público nesse momento de crise? Olha, veja bem, nesse momento de crise, e não só nesse momento, há muitos anos, a maioria dos países aplica juros próximos de zero. Juros reais, nós estamos falando de juros reais próximos de zero. O que existe a partir desse ambiente de crise é uma exigência muito expressiva por parte do setor financeiro, não é? Que negocia, principalmente no mercado secundário, e que obtém elevados ganhos com a negociação dos títulos da dívida dos países no mercado secundário, com esses movimentos especulativos mesmo, que eles forçam para o valor de mercado a baixar, e aí, com isso, eles ganham, aquele que compra os títulos a um baixo valor de mercado, ganha muito, porque o país continua se comprometendo a pagar aqueles juros sobre o valor de face daqueles títulos. Então, os juros aqui no Brasil, apesar do Brasil não ter sido tão fortemente atingido ainda pela crise, continuam sendo as maiores taxas de juros do mundo. Isso não tem
nenhuma justificativa técnica, nem histórica, nem econômica, ou seja, os juros baixaram apenas 0,5%, né? Ainda estão em 12% ao ano. Podem ser consideradas essas taxas como taxas abusivas, diante da conjuntura internacional, da baixíssima inflação vigente no país, inclusive com perspectiva de ser mais baixa ainda diante do ambiente de crise, de recessão em que nós estamos nos encontrando. Então, essas taxas precisam reduzir muito mais. Agora, de qualquer maneira, houve uma grita geral quando o governo decidiu obrigar, digamos assim, o Banco Central a diminuir esses juros. Uma grita, assim, principalmente, né, desses setores mais conservadores que sempre defendem a manutenção das altas taxas de juros e, consequentemente, a manutenção dos lucros dos grandes investidores e financistas internacionais. Eu lhe pergunto, isso não é, pelo menos, uma perspectiva de melhora, já que a tendência que a gente vinha observando justamente por causa da crise, ou se alegando isso não seria alguma etapa interessante a perseguir, já que o governo e alguns de seus porta-vozes anunciam que isso poderá, com o tempo, baixar, digamos, consideravelmente a nossa taxa de juros? Evidentemente, foi bom que baixou meio, porque alguns desse setor... Baixou meio depois de ter subido uns 3%. Exatamente. Só no atual governo, as taxas de juros brasileiras já subiram 5 vezes, né? A Selic subiu 5 vezes no governo. Mais ou menos o quê? Uns 2,5%, 3,5%. E quando Dilma assumiu, estava um pouco acima dos 10%, chegou a 12,5% e agora está em 12%. Mas ainda está muito alta. Evidentemente que foi positivo baixar esse 0,5%, mas como eu falei, ainda é muito pouco. Agora, o Banco Central, ele tem que ser independente, sim, mas independente do mercado financeiro. Ele não pode ser independente politicamente. Ele é um dos setores fundamentais da política econômica do país. É o Banco Central que tem a obrigação de exercer a política monetária, a política cambial. E ele não pode ser independente da política de governo, até por uma questão de responsabilidade daquele grupo que foi eleito, não é? Principalmente da presidenta da República. Ele tem que ser mais independente do mercado, isso sim. E durante toda essa nossa investigação da dívida pública, historicamente, é com muita tristeza que nós nos deparamos com várias atitudes do Banco Central, recorrentes, sempre em favor do setor financeiro, privado, em detrimento dos interesses nacionais. Então, nós, do nosso movimento, enxergamos com muito otimismo essa atitude, e dessa vez de baixar um pouquinho os juros em atendimento ao discurso governamental. E isso tem que ser muito mais efetivo, não é, daqui para frente, porque as taxas de juros estão muito altas. Esse tipo de modelo está emperrando o nosso país. O Brasil é a 7ª economia mundial. Nós deveríamos ter outro quadro social no país. E nós somos hoje o 73º no ranking mundial, de acordo com a ONU, no atendimento dos direitos humanos. Isso é inaceitável. Da mesma forma, todo o nosso setor da economia real, o setor produtivo, as indústrias, o comércio, está penando, porque com uma taxa de juros básica de 12%, os juros de mercado praticados pelos bancos acabam atingindo taxas exorbitantes que impedem o investimento. Vamos falar no cartão de crédito, que parece chegar a mais de 100%. Exatamente. Isso é insuportável, né? Para o setor produtivo da economia real, que precisa gerar empregos, precisa gerar investimentos para o país. Agora, Maria Lúcia, você sabe que isso tudo vem de fora, né? Tudo é imposto de cima para baixo, ou seja, do exterior, do FMI, né? Das grandes nações, né? De todo o sistema de dominação que a gente bem conhece. Eu tenho um amigo que é deputado e foi secretário da Fazenda.
Então tinha aqueles fóruns estaduais, né, de secretários estaduais de fazenda, fóruns, né, todo mundo ia decidir uma série de coisas, defender alguma coisa para o seu estado, principalmente os mais pobres e tudo. E ele disse assim, olha, isso aqui vem tudo de goela abaixo, para a gente aceitar de goela abaixo, e não tem jeito. Quer dizer, não tem jeito porque os governos federais, não federal no nosso caso, e dos outros países também se submetem a isso. Quer dizer, enquanto não houver uma reação, né, enquanto não houver uma posição, digamos assim, mais independente, e eu soube que você, Maria Lúcia, você esteve lá no Equador e parece que também participou daquelas negociações. E o presidente do Equador chegou a dizer que não podia pagar a dívida e que, portanto, não sei se ele chegou a declarar a moratória. Mas eu queria saber de você como é que foi aquela história e que acabou redundando num pagamento bem menor da dívida, ou, aliás, num sistema de renegociação, né, que acabou resultando em benefício para o país. Olha, o exemplo equatoriano é histórico e nesse momento, inclusive, está sendo muito utilizado por movimentos da Europa que estão mirando a atitude do presidente Rafael Correa. O que o Equador fez? Primeiro, o presidente, em 2007, baixou um decreto presidencial e criou uma comissão para realizar a auditoria da dívida. Quer dizer, ele criou de forma oficial, por decreto, uma comissão, nomeou membros nacionais, nomeou autoridades e nomeou 6 estrangeiros para essa comissão. Nesse decreto é que eu fui uma dessas 6 pessoas estrangeiras nomeadas para ajudar nesse processo. Doei, inclusive, minhas férias de 2007, 2008 para esse processo no Equador. Depois obtive do Ministério da Fazenda uma sessão durante mais alguns meses para eu terminar o trabalho. Depois do relatório da auditoria entregue, o presidente Rafael Correa submeteu esse relatório a crivo jurídico, tanto nacional, da Secretaria Jurídica da Presidência da República, da Procuradoria, do órgão equivalente à nossa Procuradoria da República lá. Submeteu também a um escritório jurídico internacional. E depois de toda essa investigação e de todo esse referendo jurídico, ele fez uma proposta soberana ao mercado. Pois é, esta resposta soberana, Maria Lúcia, em função da nossa indisponibilidade de tempo nesse primeiro bloco, a gente vai passar para o segundo bloco, que a gente volta daqui a pouco.